O pai nem olhou nos olhos dela. A mão calejada soltou o braço da filha como quem larga um saco qualquer, e em troca puxou 2 sacas de milho do chão batido. Ela ficou parada, sem chorar, sem gritar, só olhando, tentando entender como é que a própria vida podia valer menos que aquilo. E o pior não era a troca, era o silêncio. Ninguém disse que era errado, ninguém tentou impedir. Naquele instante, ela deixou de ser filha e virou moeda. Antes da história, um abraço rápido para quem está sempre com a gente. Marlene Ferreira, de São Paulo. Maria das Neves, lá de Bezerros, Pernambuco. E Fátima Novaes, direto de Portugal. Se você gosta de histórias de superação, injustiça e reviravoltas que parecem mentira, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa aqui vai te prender até o final. Aquilo aconteceu num pedaço esquecido do sertão da Bahia, onde a seca manda mais que qualquer lei. E onde algumas decisões não têm volta. Ela se chamava Rosa. Tinha 13 anos quando foi entregue a um homem que ninguém conhecia direito, em troca de comida. Mas o que parecia ser o fim da vida dela, na verdade, foi o começo de algo que ninguém naquela vila poderia prever. Porque, anos depois, Rosa voltou. E o que ela fez com quem a vendeu, ninguém estava preparado para ver. O sol ainda nem tinha nascido direito quando Rosa foi levada. A poeira da estrada subia devagar, grudando na pele suada, como se até o chão quisesse marcar aquele momento. Ela caminhava atrás do homem, não por escolha, mas porque não tinha mais para onde ir. O pai ficou, sentado no banco de madeira, com as 2 sacas de milho ao lado, evitando olhar. E isso doía mais do que qualquer coisa, porque no fundo, ela ainda esperava que ele chamasse de volta. Mas ele não chamou. E foi aí que alguma coisa dentro dela quebrou. Ou talvez endureceu. O homem que a levou se chamava Anselmo. Tinha fama de ser trabalhador, mas também tinha fama de ser duro. Morar com ele não era viver, era sobreviver. A casa ficava isolada no meio de uma terra seca que parecia não dar nada, nem esperança. Logo no primeiro dia, Rosa entendeu como seria. Acordar antes do sol, buscar água longe, cuidar de criação, cozinhar, limpar, sem descanso, sem pergunta, sem carinho. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Anselmo não batia, não gritava. Ele simplesmente ignorava, como se ela fosse invisível. E de um jeito estranho, isso machucava mais do que violência, porque fazia ela se perguntar: será que eu nem existo mais para ninguém? Os meses foram passando e Rosa foi mudando. O olhar de menina foi desaparecendo. No lugar, surgiu algo mais frio, mais atento. Ela começou a observar tudo, cada detalhe, cada movimento, cada silêncio. Porque quando ninguém te protege, você aprende a se proteger sozinho. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Ela começou a entender coisas que antes não via. Percebeu que Anselmo guardava dinheiro, mesmo vivendo daquele jeito simples. Percebeu que ele fazia negócios escondidos com gente de fora. Percebeu que aquela pobreza não era tão real quanto parecia. E foi nesse momento que algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, Rosa não pensou só em sobreviver. Ela pensou em sair dali, mas não fugir, sair por cima. Anos se passaram e Rosa cresceu, não só no corpo, mas na mente. Ela aprendeu a negociar, aprendeu a escutar mais do que falar, aprendeu que informação vale mais que força e, aos poucos, começou a ganhar espaço, primeiro ajudando nas vendas, depois tomando pequenas decisões, até que um dia Anselmo deixou, sem perceber, ou talvez percebendo tarde demais. Agora me diz, você confiaria em alguém que entrou na sua vida desse jeito? Ou você também estaria só esperando o momento certo para virar o jogo? Rosa não esqueceu, nem por um segundo. Cada dia ali,
Era um lembrete do que fizeram com ela, mas o que ninguém percebia é que ela não era mais a menina que foi vendida. Ela estava se tornando algo completamente diferente, algo que ninguém naquela região sabia lidar. E o detalhe é que, quando a oportunidade apareceu, ela não hesitou. Tudo começou com uma proposta. Um homem de fora chegou, bem vestido, falando diferente. Ofereceu comprar parte das terras de Anselmo, por um valor alto, muito mais alto do que qualquer coisa que ele já tinha visto. Anselmo ficou tentado, mas desconfiado. E foi aí que ele fez algo que nunca tinha feito antes. Perguntou a opinião de Rosa. E isso foi o começo do erro dele. Rosa analisou, em silêncio. Mas por dentro, algo estava claro. Aquela era a chance de mudar tudo, a chance de deixar de ser controlada e começar a controlar. Só que a decisão não era simples. Aceitar significava abrir portas, mas também significava risco. E aí vem a pergunta que fica: era coragem ou era vingança começando a tomar forma? Ela respondeu com calma: aceita, sem explicar muito, sem demonstrar emoção. Mas dentro dela, tudo já estava decidido, e naquele instante, sem saber, Anselmo assinou o início do próprio fim. Porque Rosa não estava apenas participando, ela estava aprendendo o jogo, e mais do que isso, ela estava começando a jogar melhor que todos ali. Mas o que ninguém imaginava é que aquele acordo simples iria levar Rosa de volta ao lugar onde tudo começou. E quando isso acontecesse, nada, absolutamente nada, seria como antes. O acordo foi fechado numa tarde abafada, daquelas em que o vento não corre e até o silêncio pesa. O homem de fora se chamava Heitor. Não era fazendeiro, não era comerciante comum. Tinha jeito de quem entendia de números e de gente. E isso, no sertão, costuma ser mais perigoso do que parece. Rosa observou tudo. O jeito que ele falava, o jeito que ele evitava certas respostas e, principalmente, o jeito que ele olhou para ela. Não foi como Anselmo, não foi como os outros homens da região. Foi diferente. Foi como se ele tivesse percebido algo que ainda nem tinha nome, mas tinha força. A venda de parte da terra trouxe dinheiro, mais do que Anselmo já tinha visto junto na vida. E isso mudou o ritmo da casa, melhorou a comida, trouxe mais movimento, mas também trouxe exposição. Gente nova começou a aparecer. Negócios começaram a surgir. E aos poucos, Anselmo foi perdendo o controle do que antes era só dele. Só que tinha algo ali que não fazia sentido. Mesmo com o dinheiro, Rosa não demonstrava interesse em gastar. Ela não queria roupa nova, não queria luxo, ela queria acesso, conversas, decisões, informações. E isso começou a incomodar. Anselmo percebeu, tarde demais. Mas percebeu, porque aquela menina que ele trouxe para servir, agora estava opinando, questionando, sugerindo mudanças e, pior, acertando. E foi nesse momento que tudo começou a virar. Num jantar simples, Heitor voltou. Disse que queria ampliar o negócio, comprar mais terra, investir na região. Mas dessa vez, ele não falou com Anselmo primeiro. Ele olhou direto para Rosa e perguntou: "Você acha que essa terra pode render mais do que estão tirando dela?" O silêncio que veio depois foi pesado, porque aquela pergunta não era comum, era um teste. Rosa não respondeu na hora. Ela sabia que cada palavra ali tinha peso, mas dentro dela, a resposta já estava pronta há anos. Ela só precisava escolher o momento certo, e escolheu. Pode, mas não desse jeito. Curto, direto, sem medo. Aquilo quebrou algo invisível ali. Anselmo ficou incomodado. Heitor, interessado. E pela primeira vez, Rosa sentiu o jogo mudar de verdade. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Heitor começou a se aproximar,
não de forma óbvia, mas constante. Chamava Rosa para opinar, perguntava coisas específicas, testava limites, como se estivesse medindo até onde ela ia. E ela foi, sem hesitar. Porque entendeu uma coisa: aquilo não era sobre terra, era sobre poder. Com o tempo, Rosa passou a participar das negociações. Aprendeu sobre preços, sobre transporte, sobre gente de fora, coisas que ninguém nunca tinha ensinado, coisas que mudavam destino. Mas o detalhe é que ninguém naquela vila estava preparado para isso. Uma mulher, sem nome, sem origem reconhecida, começando a influenciar decisões grandes. E aí começaram os comentários, sussurros, olhares tortos, gente dizendo que ela estava passando do lugar, que aquilo não era coisa de mulher. Agora pensa comigo. Você teria recuado? Ou continuaria? Mesmo sabendo que todo mundo estava contra? Rosa não recuou, e isso custou caro. Numa noite, depois que Heitor foi embora, Anselmo chamou ela. Sentou na mesa. Olhou diferente, mais duro, mais desconfiado. Você está esquecendo de onde veio. A frase veio seca, sem rodeio. E ali ficou claro. Aquilo não era mais sobre trabalho, era sobre controle. Rosa ouviu, em silêncio. Mas por dentro, algo queimou, porque ela nunca esqueceu de onde veio. Na verdade, era exatamente por lembrar que ela estava fazendo tudo aquilo. Eu lembro melhor que ninguém. Foi só isso que ela disse. Mas o jeito não era mais o mesmo. E foi nesse momento que algo invisível se rompeu de vez. A relação entre os dois nunca mais voltou a ser igual. Nos dias seguintes, Anselmo começou a limitar. Tirou Rosa de algumas decisões, cortou acessos, tentou colocar ela de volta no lugar antigo. Só que havia um problema. Ela já tinha visto demais, aprendido demais, entendido demais. E gente que entende o jogo não aceita mais ser peça. E foi aí que surgiu a virada silenciosa, sem confronto, sem aviso. Rosa começou a agir por fora. Conversas discretas, informações trocadas, aproximação com pessoas certas. E sem que Anselmo percebesse, ela começou a construir algo próprio. Mas tinha algo ali que ninguém imaginava. Heitor não estava ali por acaso, e o interesse dele não era só na terra. Numa manhã, ele chamou Rosa de lado, longe da casa, longe de tudo. Você não nasceu para isso aqui. A frase veio direta, sem julgamento, sem pena. E você sabe disso. Aquilo não foi elogio, foi constatação. E Rosa sentiu, porque no fundo, ela já sabia. Mas o que ele disse depois mudou tudo. Se você quiser sair, eu te tiro daqui. Silêncio. Ali estava. A oportunidade, a saída, a virada. Mas também o risco. Porque sair significava abandonar o jogo no meio. E Rosa não era mais do tipo que abandona. Então vem a pergunta: era hora de ir embora? Ou hora de terminar o que começou? Rosa olhou para ele, sem pressa, sem emoção aparente. Eu não quero sair. Pausa. Eu quero mais. E naquele instante, Heitor entendeu exatamente com quem estava lidando. Não era mais uma vítima, não era mais uma sobrevivente. Era alguém que estava prestes a dominar tudo aquilo. E o detalhe é que a próxima jogada dela ia atingir diretamente o passado, o lugar onde tudo começou. E quando isso acontecesse, a conta ia chegar, e não ia ser barata. Me diz, você quer que ela se vingue ou que ela simplesmente siga em frente? Rosa não respondeu na hora, mas por dentro, a decisão já estava tomada. Ela não queria fugir, queria voltar. Nos dias seguintes, tudo nela mudou. Mas sem ninguém perceber de imediato. Ela ficou mais quieta, mais observadora,
mais precisa. Cada palavra começou a ser calculada, cada movimento estratégico, porque agora não era mais sobre sobreviver nem crescer, era sobre acertar contas. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Ela não demonstrava ódio, nem pressa, e isso confundia até quem achava que entendia ela. Porque o que movia Rosa não era impulso, era construção, e vingança construída costuma ser muito mais perigosa. Heitor percebeu e decidiu testar até onde aquilo ia. Se você quer mais, vai precisar provar. Rosa nem hesitou, porque no fundo ela já vinha se provando há anos, só que ninguém tinha notado. O primeiro passo foi simples, mas decisivo. Heitor colocou Rosa para liderar uma negociação pequena, mas fora da região. Um teste de verdade, sem proteção, sem Anselmo, sem passado. Era só ela. E o que ela tinha aprendido? A viagem durou 2 dias, estrada ruim, poeira, cansaço. Mas nada daquilo incomodava, porque cada quilômetro era um passo mais longe daquilo. E que ela foi. E mais perto do que ela estava se tornando. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Quando chegou na pequena cidade onde o negócio aconteceria, Rosa percebeu algo. As pessoas não a conheciam, não sabiam de onde ela veio, não sabiam o que fizeram com ela. Ali, ela não era a menina vendida, era só alguém negociando. E foi nesse momento que algo virou de verdade, porque pela primeira vez ela experimentou o que era ser tratada com respeito, sem precisar provar dor. Mas isso não amoleceu ela, pelo contrário, deixou tudo mais claro. É isso que eu deveria ter sido desde o começo. A negociação foi tensa, o homem do outro lado tentou diminuir, testar, pressionar. Só que ele cometeu um erro comum. Achou que silêncio era fraqueza. Rosa deixou ele falar. Errar, se expor. E no momento certo, virou o jogo. Apresentou números, mostrou falhas, apontou riscos, sem levantar a voz, sem perder o controle. Quando terminou, o homem não discutiu, aceitou. E ali, Rosa entendeu definitivamente o próprio valor. E foi nesse momento que tudo mudou, porque agora não era mais dúvida, era certeza. Ela não precisava de ninguém para sair de onde estava. Ela podia escolher como sair. Na volta, Heitor não perguntou se deu certo. Ele já sabia. Agora você está pronta. Mas pronta para quê? Essa resposta veio logo depois. Heitor abriu um mapa, velho, marcado, com pontos específicos. Um deles fez o coração de Rosa acelerar. Era a vila, o lugar onde tudo começou. Tem gente comprando terras lá, Heitor disse, e não é qualquer gente. Silêncio. Se você quiser entrar nesse jogo, é agora. Aquilo não era coincidência, era oportunidade. Mas também era confronto. Voltar significava encarar tudo, o pai, a memória, o que fizeram. Agora me diz, você voltaria para o lugar onde destruíram você ou deixaria aquilo morrer no passado? Rosa não respondeu, mas a decisão veio rápida. Eu vou. Sem tremor, sem dúvida, porque aquilo não era mais sobre dor, era sobre controle. Nos dias seguintes o plano começou. Documentos, acordos, estratégias. Rosa não iria voltar como filha, nem como vítima. Ela voltaria como alguém que manda. E o detalhe é que ninguém lá fazia ideia do que estava chegando. A viagem de volta foi diferente da primeira. Antes, ela foi levada. Agora, ela estava indo. E isso muda tudo. Quando chegou perto da vila, nada parecia diferente. A mesma terra seca, as mesmas casas simples, o mesmo silêncio pesado. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Ela não sentiu fraqueza, não sentiu medo. Sentiu
distância, como se aquele lugar já não tivesse mais poder sobre ela. E foi nesse momento que ela percebeu algo importante. O passado só prende quem ainda depende dele. E Rosa já não dependia de nada dali. Só que a próxima parte não seria simples, porque uma coisa é voltar, outra é ser reconhecida. E o detalhe é que ela não queria ser reconhecida de imediato. Ela queria observar, entender, mapear e depois agir. Mas alguém reconheceu, de longe, sem ter certeza. Um olhar mais atento, um estranhamento. E isso foi o começo do problema. Porque quando o passado começa a te enxergar de novo, ele também começa a reagir. E dessa vez, Rosa não estava voltando sozinha. Ela estava trazendo mudança. E mudança, naquele lugar, sempre cobra preço. Se você estivesse no lugar dela, revelaria quem você é logo de cara, ou jogaria escondido até o momento certo. Rosa entrou na vila como quem nunca esteve ali, cabeça erguida, passo firme, olhar neutro. Mas por dentro, cada detalhe batia forte. A venda de madeira ainda estava no mesmo lugar. O poço, mais seco do que antes. As casas, menores do que ela lembrava. E isso diz muito. Não era a vila que tinha encolhido. Era ela que tinha crescido. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Ninguém parecia ter saído do lugar. Os mesmos rostos, os mesmos hábitos, a mesma resignação. Como se o tempo tivesse passado, menos ali. Rosa não foi direto ao ponto. Ela fez exatamente o que tinha planejado. Observou. Durante dias, circulou pela região. Conversou com gente simples. Escutou mais do que falou. E cada informação encaixava como peça de um quebra-cabeça. A vila estava endividada. Terras sendo vendidas por valores baixos. Gente sendo pressionada. E o detalhe é que ninguém sabia exatamente por quem. Mas Rosa sabia. Ou pelo menos, desconfiava. Heitor não entrou naquele jogo por acaso. E foi nesse momento que uma peça inesperada surgiu. Um nome começou a aparecer nas conversas. Repetido, baixo, quase evitado. Anselmo. Rosa parou. Aquilo não estava nos planos. Ou talvez estivesse, só que de um jeito diferente. Porque pelo que ela começou a entender, Anselmo tinha voltado, e não como antes. Ele agora estava comprando terras, tomando controle, crescendo, exatamente como ela fez. Só que de um jeito diferente, mais bruto, mais direto. E isso mudou tudo, porque agora não era mais só passado, era confronto real. Agora me diz, você enfrentaria alguém que ajudou a te destruir, sabendo que ele também evoluiu? Ou esperaria ele cometer um erro? Rosa escolheu a segunda opção. Ela não ia agir por impulso, ia esperar o momento certo. E o momento veio, mais rápido do que ela esperava. Numa reunião na venda principal da vila, homens discutindo terras, valores baixos, pressão. E lá estava ele, Anselmo. Eudá mais velho, mais pesado, mas com o mesmo olhar. Um olhar que queria controle. Rosa entrou, sem anunciar, sem chamar atenção. Mas chamou. Porque presença não se esconde quando é forte. Ele olhou, franziu a testa, tentou reconhecer, mas não conseguiu. E isso foi exatamente o que Rosa queria. A reunião seguiu. Anselmo pressionava um homem a vender. Preço baixo. Argumento agressivo. O homem hesitava. Sabia que estava perdendo, mas não via saída. E foi nesse momento que tudo mudou. Rosa falou. Esse valor não faz sentido. Silêncio. Todos olharam. Anselmo também. E quem é você para falar disso? A resposta veio rápida, seca. Rosa não se alterou. Alguém que entende o que essa terra vale de verdade. Aquilo mexeu.
porque ela não falou como alguém da vila, falou como alguém de fora. E isso criou tensão. Só que essa decisão trouxe uma consequência inesperada. Anselmo se irritou, de verdade. Se entende tanto, compra você então. Desafio. E ele achou que ela ia recuar, mas não recuou. Compro. Simples assim. O ambiente mudou na hora, porque aquilo não era esperado. E foi nesse momento que a virada começou a acontecer de forma visível. Rosa tirou os documentos, mostrou o recurso, mostrou o preparo. Ela não estava improvisando. Ela estava executando. O homem aceitou, sem pensar duas vezes. Porque pela primeira vez, alguém estava oferecendo justiça. E Anselmo viu tudo. O controle escapando. Mas tinha algo ali que ainda não fazia sentido para ele. Quem era aquela mulher? E essa dúvida começou a incomodar. Nos dias seguintes, Rosa repetiu o movimento. Comprou mais terras, interferiu em negociações, subiu valores, sem confronto direto, mas com impacto real. E a vila começou a mudar. Gente ganhando mais, gente resistindo mais. E, aos poucos, o domínio de Anselmo começou a enfraquecer. E foi nesse momento que ele decidiu agir. Mandou investigar, queria saber quem ela era, de onde veio. E quando a resposta começou a chegar, tudo travou. Porque o nome veio. Baixo, quase inacreditável. Rosa. Silêncio. Impossível. Mas não era. E o detalhe é que, agora que ele sabia, nada mais seguraria o confronto. Porque quando o passado finalmente te reconhece, ele vem com tudo. E dessa vez, não ia ser indireto. Me diz, você revelaria tudo agora ou esperaria ele vir até você? Anselmo não dormiu naquela noite. O nome ecoava na cabeça dele como um erro que não podia existir. Rosa, a mesma, a menina, a que ele levou, a que ele moldou, ou pelo menos achava que tinha moldado. Mas tinha algo ali que não fazia sentido. Nada naquela mulher batia com a memória que ele tinha. O olhar era outro, a postura, outra, o silêncio, muito mais perigoso. E foi nesse momento que ele entendeu algo que demorou anos para perceber. Ele não criou controle. Ele criou resistência. Na manhã seguinte ele não esperou. Foi atrás. Rosa estava na varanda de uma casa, recém-comprada, sentada, calma, como se soubesse que ele viria. E sabia. O som dos passos dele não trouxe surpresa, trouxe confirmação. Então é você. A voz dele saiu mais baixa do que o esperado, menos firme. Rosa levantou o olhar devagar, sem pressa, sem emoção aparente. Demorou para perceber. Silêncio, pesado, carregado de tudo que nunca foi dito. Agora me diz, você falaria tudo que ficou preso por anos, ou escolheria cada palavra como uma arma? Rosa escolheu a segunda opção. Anselmo se aproximou mais, tentando recuperar alguma autoridade. Você acha que pode chegar aqui e tomar o que é meu? Erro, porque aquela frase revelou exatamente o que ele ainda não tinha entendido. Rosa se levantou, devagar. Seu? Um passo à frente. O que você construiu? Ou o que você tirou dos outros? Aquilo bateu, forte. Mas ele não recuou. Eu te dei tudo. E foi aí que o ar mudou. Porque algumas mentiras só funcionam até encontrarem a verdade certa. Rosa segurou o olhar dele, sem piscar. Você me comprou. Direto, sem suavizar. E isso quebrou qualquer tentativa de controle emocional que ele ainda tinha. Você me usou. Outro golpe. E achou que eu ia continuar sendo aquilo para sempre. Silêncio. Mas o detalhe é que Rosa não estava ali só para falar. Ela estava ali para encerrar. E foi nesse momento que tudo virou de vez. Eu não voltei por você. Pausa.
Eu voltei por eles. Ela apontou ao redor. Pela primeira vez, Anselmo olhou além dela. As casas, as pessoas, a vila. Tudo mudando. E ele percebeu, tarde demais. O controle não era mais dele. Só que essa percepção trouxe a reação mais perigosa de todas. Desespero. Você não vai tirar isso de mim. A voz agora não era firme, era instável. E gente instável erra. Ele avançou, não com força, mas com impulso. E foi ali, naquele segundo, que tudo poderia ter acabado diferente. Mas não acabou. Rosa não recuou. E também não revidou com violência. Ela fez algo muito pior. Ela se manteve no controle. Você já perdeu. Baixo, frio, definitivo. E aquilo desarmou mais do que qualquer confronto físico. Porque, no fundo, ele sabia. Nos dias seguintes, o efeito foi rápido. Os homens que negociavam com Anselmo começaram a sair. As terras pararam de ser vendidas barato. E o nome dele foi perdendo força. Não por ataque direto, mas por perda de influência. E isso, no sertão, é o fim de qualquer domínio. Agora, pensa, o que dói mais? Perder tudo de uma vez? Ou ver tudo escorrer devagar, sem conseguir parar? Anselmo escolheu resistir, mas já era tarde. Algumas semanas depois, ele foi embora, sem anúncio, sem confronto final. Só desapareceu. E isso diz muito, porque quem foge sabe exatamente o que perdeu. Rosa ficou, mas não como dona, como alguém que reorganizou. As terras foram redistribuídas com mais justiça. Os acordos mudaram. E aos poucos, a vila começou a respirar diferente. Mas tinha algo ali que ninguém falava em voz alta. Ela nunca voltou a ser de lá. Porque algumas raízes, quando são arrancadas, nunca voltam iguais. E talvez nem devam. Anos depois, o nome de Rosa virou referência, não de vingança, mas de mudança. E o mais curioso, ela nunca contou a própria história. Porque, no fundo, ela não queria ser lembrada pelo que fizeram com ela, mas pelo que ela fez depois. E isso muda tudo. Agora me diz, ela fez justiça ou só virou o jogo usando as mesmas regras? Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal e deixa o like, porque tem muitas outras histórias como essa esperando para serem contadas.